Como saber quais dias são feriados? Olá, meu amigo, minha amiga, empreendedor, empreendedora, como vai você? Tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, pausa esse vídeo aí agora, se inscreva em nosso canal para você sempre ficar por dentro dos assuntos que a gente coloca por aqui, relacionados à gestão financeira, gestão trabalhista, gestão tributária, como pagar menos impostos dentro da legalidade e diversos outros que vão te ajudar bastante aí no seu dia a dia empreendedor. Muitos empreendedores ficam numa dúvida danada sobre é feriado, não é feriado, como é que eu sei se o dia realmente é feriado? Eu posso abrir, eu não posso abrir, eu tenho que pagar meus funcionários como feriado de maneira dobrada, eu não tenho? Calma, olha só, de uma maneira geral, feriados, eles são previstos em lei, tá? Então, todo feriado, ele tem uma lei que define se o dia é feriado ou não. E como lei, nós temos lei no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal. Então, do mesmo jeito, nós temos feriados federais, estaduais e municipais. Os feriados federais, que são previstos em lei federal, é feriado no Brasil todo. Então, é preciso checar porque tem muitos casos de feriados que a gente pensa que é feriado e, na verdade, é ponto facultativo. E quando é ponto facultativo, não é feriado. Então, legalmente falando, você pode abrir, o empregado pode trabalhar sem ter remuneração extra, normal, entendeu? Porque não é feriado. Agora, quando realmente é um feriado previsto em lei, aí você não pode abrir, ou pelo menos você não deve abrir, ou se abrir e se o seu empregado trabalhar, você tem que remunerá-lo como feriado, ou seja, tem que pagar o dia para ele normal, só que de uma maneira extraordinária, que normalmente é o dobro, então aquele dia é dobrado, mas eu digo normalmente e já vou te explicar por quê. Então, esses feriados previstos na legislação federal são feriados no Brasil todo. Os feriados previstos em legislação estadual são feriados só no estado. E eu repito, feriado, não é ponto facultativo, feriado. E os feriados previstos em legislação municipal são feriados só naquela cidade que expediu aquela lei. Então, depois que você aprende a descobrir o que de fato é feriado e o que é ponto facultativo, você descobre se é previsto em lei ou se não é previsto em lei, aí vamos para a segunda parte. Você precisa consultar a convenção coletiva da sua categoria. O que é convenção coletiva? Convenção coletiva é um documento firmado entre o sindicato patronal e o sindicato dos empregados, que é uma espécie, digamos assim, de contrato. Foram pactuadas ali condições entre patrões e empregados e ficou combinado que todos têm que seguir aquelas condições ali. Então, na convenção coletiva é previsto qual é o piso mínimo da categoria, o salário base da categoria, quando é que haverá um novo reajuste, se vai ter que pagar alimentação ou não, qual é o valor dessa alimentação, se pode pagar alimentação em dinheiro ou se é só em ticket, se é obrigatório pagar algum seguro, se é obrigatório pagar algum outro tipo de gratificação, algum outro tipo de benefício aos empregados. Então, os empregadores precisam conhecer e precisam ficar atentos à convenção coletiva, até para saber se está cumprindo tudo ou se eventualmente não está cumprindo tudo, ele saber o que está deixando de ser cumprido e qual é o valor desse descumprimento, caso seja exigido por algum empregado, por alguma fiscalização trabalhista. E lá, em relação aos feriados, pode acontecer de estar escrito, eventualmente, a troca de algum dia de feriado por algum outro dia. Por exemplo, é bastante comum que nas convenções coletivas do comércio, troque o feriado, por exemplo, que seja regional, que seja só da sua cidade, que seja municipal, por um outro dia do comerciário, por exemplo, em que haja a emenda de um feriado maior. Por exemplo, no feriado de carnaval, a segunda-feira de carnaval pode ser trocada por um feriado municipal, e aí lá na convenção coletiva vai vir escrito, o feriado municipal, que é dia tal, vai ser trocado com a segunda-feira de carnaval, então o feriado municipal se torna um dia normal
E o que vai ser considerado feriado vai ser a segunda-feira de carnaval. Aí, se está escrito isso lá na convenção coletiva e foi homologado e foi combinado dentro da categoria, aquela categoria pode abrir normal no dia do feriado municipal e lá no dia que ficou combinado que ia ser substituído por aquele feriado, não pode abrir. E se abrir, vai ter que pagar a remuneração extra para os empregados, que normalmente ela é acrescida de 100%, que é o pagamento em dobro, mas a convenção coletiva também pode prever um percentual diferente. E a convenção coletiva pode ainda, inclusive, proibir a abertura naquele dia e você não abrir de jeito nenhum e nem pagando de maneira extraordinária. E se o sindicato constatar que você abriu, ele pode inclusive prever lá na convenção coletiva a aplicação de uma multa e a sua empresa ser multada, ter que pagar um valor para o sindicato porque descumpriu uma condição que estava prevista lá na convenção coletiva. Então é assim que funciona. Então a primeira pesquisa que você tem que fazer é entender se o feriado é previsto em legislação federal, estadual ou municipal, se é previsto em lei, tá? Se não for previsto em lei, talvez ele seja ponto facultativo e você achava que era um feriado. Segundo passo, consultar a convenção coletiva da sua categoria daquele ano, até porque a convenção é renovada todo ano, para ver se fala alguma coisa daquele feriado na convenção coletiva e aí sim você ter todas as informações que você precisa para você decidir se é um dia que você pode abrir ou se você não pode abrir, se você vai querer abrir ou se não vai querer abrir e se você decidir abrir e puder abrir, se o empregado precisa ser remunerado de maneira extraordinária, com valor maior ou não. E aí com base em todas essas informações você decide melhor se a sua empresa vai funcionar ou se não vai funcionar naquele dia que você está entendendo se é feriado ou se não é feriado. O caminho é esse, era o que eu queria te explicar, não generalizar, mas te dar o caminho de como você deve proceder para ter uma decisão melhor aí na sua empresa, tá joia? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha para a gente levar esse conteúdo ao maior número de pessoas possível e muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Ah, e outro detalhe, uma informação importante, quem pode te auxiliar com tudo isso é a contabilidade, então se você tem uma contabilidade que é eficiente, parceira, próxima, o mais indicado é você mandar mensagem para a contabilidade para ela te orientar e ela já vai saber todos esses caminhos, já vai ter pesquisado todos esses caminhos e vai te orientar melhor se você deve ou não abrir, se você pode ou não abrir de maneira mais facilitada, tá certo? Valeu, um abração, até mais, tchau!